fiz engenharia mecânica na UFES, fiz mestrado também em engenharia mecânica e já focado na área de reabilitação robótica e sempre quis muito trabalhar com tecnologia. Sempre gostei demais de tecnologia, né? E tudo começou com iniciação científica na UFES, não foi isso? Começou não só com iniciação científica, na verdade começou porque o meu sogro sofreu um AVC. E aí, quando meu sogro sofreu um AVC, eu falei, pô, eu já trabalhava desenvolvendo tecnologia para a área médica, eu falei, vamos tentar desenvolver alguma coisa que possa ajudar a reabilitar. Então, foi também de ver a dor, né? Porque o AVC, não sei se vocês sabem, mas o AVC é uma das doenças que mais impacta no mundo, né? Uma a cada 4 pessoas depois dos 25 anos vai ter um AVC. Então, assim, as estatísticas são absurdas. 60% dos pacientes que sobrevivem ao AVC desenvolvem sequelas motoras, né, no longo prazo. Então, a gente é uma população que precisa de reabilitação, né? Então, não foi só a iniciação científica, mas foi uma iniciação científica que começou por conta dessa dor, né, de ter presenciado isso. Mas você com tão pouca idade aí, você comentou que antes você montou a Symbios assim que se formou. Isso. Mas para se preparar um pouco, você foi para o mercado trabalhar para uma empresa dinamarquesa no setor de robótica para a medicina. Conta pra gente um pouco essa história sua aí. A Inmund foi parte de um processo, né? A Inmund é uma startup dinamarquesa também que desenvolve... A Inmund? Inmund, dentro da ferida. Inmund. Eles desenvolvem tecnologia para tratar feridas crônicas, né? Então, feridas que não cicatrizam com facilidade. E na época eu trabalhava até no setor metal mecânico, trabalhava com a parte de automação, mas eu sabia que eu queria ir para a área da saúde, porque eu sempre gostei muito de desenvolver. Já estava começando os desenvolvimentos da Symbios, e aí surgiu uma vaga na Inmund. Era uma vaga de estagiário na época, e eu já tinha acabado de formar, estava trabalhando como trainee. E aí eu falei, cara, empresa dinamarquesa, vou dar um passo atrás e aplicar como estagiário já formado, não sei se vai colar, né? E aí eu apliquei, fiz a entrevista com o Felipe, que hoje é um amigão meu, que era CTO na época da Inmund, também já saiu da empresa. E aí eles gostaram muito de mim e saí da entrevista contratado como engenheiro. Então eu entrei para fazer um estágio na área de robótica e saí contratado como engenheiro para robótica. Mas aí eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo aí, falasse um pouquinho como é que foi esse período dentro da UFES. O que te levou a empreender nesse mercado? Como é que foi seu tempo de laboratório lá? Inclusive o seu professor era o Rafael Andrade, que inclusive vai vir aqui ser entrevistado com a gente. Foi com ele que você começou o projeto lá na UFES. Conta um pouquinho pra gente esse início aí, né? Eu comecei na fase acadêmica. Essa fase acadêmica acho que bem cedo na graduação, né? Eu, no segundo período, já estava fazendo iniciação científica. E até as coisas acontecem muito de repente, né? Também é engraçado isso. Porque eu só comecei a fazer iniciação científica porque eu fui bem numa prova. Era uma prova de geometria descritiva que o professor Antônio Bento dava. Geometria descritiva, para quem não sabe, é como a gente faz para fazer alguns desenhos técnicos, né? Então, bem relacionado a desenho técnico. Aí eu lembro que teve uma prova dele e ninguém tava entendendo nada e eu fechei essa prova. E eu nem eu sei como é que eu fechei a prova, porque nem eu tava entendendo nada ali. E aí, na época, era o professor Bento e ele coordenava o Lab Guará, que é o laboratório também onde hoje o professor Rafael coordena. Né? E aí o Bento me chamou, tava acabando o período, final do primeiro período, ele me chamou, pô, você foi muito bem nessa prova, você não quer fazer um período de iniciação científica aqui não? Aí eu falei, bom, vamos embora. O Bento trabalhava com robótica na época, tinha o Guará, que é o robô que dá um nome pro laboratório, né? Que é um robô quadrúpede, que, né, imita supostamente o robô Guará, o Lobo Guará. E aí é um robô quadrúpede. Eu entrei para trabalhar com iniciação científica no laboratório. E aí comecei a fazer os desenvolvimentos. Na época era muito a parte de programação, simulação de robótica. E aí, beleza, terminei minha iniciação científica. E o professor Rafael foi meu professor de desenho técnico 2. Então eu tive desenho 1 com o professor Bento, desenho 2 com o Rafael. E aí o Rafael falava muito do que ele trabalhava, né? Que o Rafael fez um trabalho muito extenso com a parte de próteses biônicas, né? Igual a gente estava conversando antes. Ele tem um trabalho muito interessante, uma prótese de joelho que ele começou. E aí ele sempre falava muito disso, e na época o Rafael estava fazendo um pós-doc em Harvard. E aí foi aí que eu conheci o meu sogro. Então eu conheci meu sogro, ele já tinha sofrido AVC.
E aí eu mandei um e-mail pro Rafael, ele ainda tava no pós-doc dele, falei, professor, você tá voltando daqui 2 meses, eu tive essa ideia. Na época era completamente diferente do que a gente tem hoje. Eu sabia que eu queria construir alguma coisa para ajudar um paciente que tinha perdido movimento a recuperar esse movimento. Mas a ideia era completamente diferente. Eu lembro que eu mandei para ele, tem algumas ideias de como a gente pode reduzir o custo de produção desses dispositivos, a gente podia controlar com sinal muscular. E aí o Rafael me respondeu na hora, não, vambora. E aí ele voltou, 1 mês depois ele voltou de lá, a gente sentou pra conversar e aí ele topou na hora e eu lembro perfeitamente assim. E aí depois vocês perguntem pra ele quando ele vier, que se eu não tô mentindo, que no primeiro dia que a gente sentou pra conversar, eu falei pra ele, professor, eu não quero que o projeto, depois que a gente terminar, seja engavetado. Eu quero que isso daí vire realmente alguma coisa que pode ajudar alguém daqui pra frente. E ele também, e eu acho que a gente compartilha muito dessa visão, né, de que a gente tem que desenvolver tecnologia para mudar a vida das pessoas, né? Isso é muito a visão que a gente também tem na Symbios, de que a tecnologia é essa ponte, né, entre a incapacidade e a capacidade, entre a limitação humana e o potencial humano. Então foi aí que começou. Então o Rafael topou de primeira e a gente começou esse desenvolvimento e ele foi evoluindo, né, de projeto de iniciação científica para um projeto de graduação e depois de mestrado também.